Programa A Propósito. A palavra de Deus ministrada de uma forma que você nunca viu. Olá, meu nome é Angel Reis e eu estou aqui para mais um momento de transformação na vida de vocês pelo A Propósito. Nós trazemos sempre um tema específico para realmente transformar sua maneira de viver e te dar um estilo de vida com propósito de vida. Hoje eu quero conversar sobre uma carta que realmente transformou a minha vida, uma simples carta capaz de dar um novo direcionamento para os meus dias. E eu quero contar essa história porque é algo que eu quero te incentivar a também experimentar, a viver. Porque se foi capaz de mudar o rumo da minha vida, eu tenho certeza que também vai ser capaz de mudar o seu. Por isso eu quero começar contando a história dessa carta, o que realmente foi essa carta. Então vamos começar pelo começo. Eu quando tinha 8 anos de idade, eu escrevi uma carta para mim. Aí você deve estar pensando, como que uma criança escreve uma carta para si mesma? O que aconteceu? Quando eu era criança, eu fazia muitas cartas para as pessoas. Eu tinha o costume de escrever muito quando eu era criança. E aí, em uma dessas cartas, eu acabei escrevendo para mim. Deixei sem remetente e a minha mãe guardou essa carta. E quando eu completei 18 anos, ela me deu essa carta para eu ler, como se fosse um presente, um marco mesmo na minha vida. E realmente foi um marco. Por quê? O que aconteceu? Quando eu comecei a ler aquela carta, eu comecei a entender quem eu era. Na carta dizia assim: Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. 3 vezes repeti essa frase: Deus tem um propósito para você. E depois, em seguida, a carta começava a falar: você foi escolhida por Deus, você tem dons, talentos, você tem um chamado. E essa carta começou assim a me encorajar a viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. E foi a partir do momento que eu comecei a visualizar aquilo que Deus pensava ao meu respeito, aquilo que eu poderia me tornar, é que eu comecei a ter aquele olhar: peraí, eu acho que Deus espera algo de mim, hein? Eu acho que Deus não me fez como Ele fez, simplesmente para eu viver a minha vida do meu jeito. Aí eu comecei a me importar com aquilo que Deus queria sobre mim, aquilo que realmente Ele esperava de mim. E foi a partir de então, depois que eu tive esse momento com a carta, começou então o momento após a carta. Então começou esse momento de viver após a carta. O que aconteceu depois da carta? É engraçado que a gente costuma acreditar que as coisas elas são assim. Então, num dia eu li a carta, no outro dia eu já queria estar vivendo tudo aquilo que estava escrito na carta. Quantos de nós não somos assim? Imediatistas e queremos tudo para o ontem. Se nós podemos ter, a gente já quer viver, não é verdade? Nós somos assim ansiosos, é normal. E aconteceu isso comigo. E eu comecei a me preocupar, que eu queria viver aquilo. Só que na mesma medida eu não sabia como, nem como começar, nem por onde começar, nem da onde vir aqueles momentos ou aquela descrição da vida que eu poderia ter e estava escrito na carta. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer algo que nem eu imaginava que poderia me direcionar a tantos lugares que eu não imaginava. Então eu comecei a viver um dia de cada vez, mas um dia de cada vez com propósito. Eu comecei a viver um dia de cada vez sem deixar perder cada instante da minha vida, cada momento que eu acordava. Aí você deve estar perguntando, como assim, Angel? Por quê? Naquela carta eu sabia que Deus estava me direcionando a ir em lugares altos, a ir em lugares que eu jamais sequer poderia pedir. Mas eu não sabia como. Então, sabe o que eu comecei a fazer? Foi aí que tudo começou a desencadear. Porque eu fui para a segunda fase da carta, da terceira fase, na verdade. Porque primeiro ler, depois acreditar, e aí sim começar do pouco até as grandes coisas.
Por quê? A partir do momento que eu acreditei naquilo que eu tinha lido, eu comecei a viver e a valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, as pequenas oportunidades. Então, se naquela carta dizia que Deus iria me usar para ajudar muitas pessoas, eu comecei a ajudar as pequenas, as poucas pessoas que estavam ao meu redor. Então, era uma conversa com uma pessoa no ônibus, era uma conversa com uma pessoa na rua, no caixa de uma farmácia, no caixa de um supermercado. Eu poderia, sim, transmitir transformação para essas pessoas. E aí foi que eu fui desenvolvendo essa vida de valorizar o pouco, para que no momento certo Deus me colocasse sobre o muito. E não foi rápido, não foi imediato, como eu disse. Não foi instantâneo, mas foi uma construção. A nossa vida, ela é feita assim, é uma construção. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus projetos. Talvez você queira viver eles amanhã, mas quem sabe você só vai viver eles daqui 2, 3, 4 anos. A gente não sabe, a gente não é dono do tempo. Mas você pode fazer valer a pena esse período de espera, esse período da onde você está até onde você quer chegar, essa caminhada. Por quê? Quando você está numa estrada, indo de uma cidade para outra, quando você está dentro de um ônibus, viajando esse percurso, se você dorme, se você conversa, se você ouve uma música, se você às vezes até assiste um filme ali no computador portátil que você carrega, a viagem passa muito mais rápida, não é verdade? Por quê? Você distrai a sua mente, você condiciona a sua mente para que aquele momento não seja perdido, que você não fique simplesmente sentado na poltrona de braços cruzados, com aquela cara de desânimo, desanimado, pensando, ainda falta 15 horas para eu chegar no meu destino. É diferente quando você customiza aquelas 15 horas que você vai estar no ônibus para que ela seja produtiva. E por que eu estou falando isso? Porque independente de onde você tem planejado ir, ou independente de onde você tem planejado chegar, dos planos que você tem desejado alcançar, você precisa entender que nessa caminhada, da onde você está hoje, até onde você vai chegar, você precisa fazer valer a pena essa caminhada. O que você tem feito nesse processo? Porque tudo é um processo, tudo é uma construção dia após dia. Você precisa estabelecer as suas atitudes, os seus comportamentos, para que eles sejam comportamentos que vão fazer você realmente aproveitar cada segundo dessa jornada, cada segundo dessa caminhada. É aí o diferencial. Por quê? Quando você chegar na onde você deseja, você não vai estar murmurando, reclamando, porque demorou demais. Você não vai estar desanimado porque você se desgastou com tanta expectativa que não foi alcançada de imediato. E aí você fica naquela expectativa frustrada porque as coisas não acontecem tão rápido como você imagina. E aí quando acontece de chegar no seu destino, você nem valoriza quando você chega. Por quê? Se a viagem é cansativa, você chega como na cidade? Você chega reclamando, com dor nas costas, você chega, foi horrível essa viagem. Nem valoriza que, graças a Deus, eu cheguei. Então, tudo depende da maneira como você vai viver, da maneira como você vai caminhar, da maneira que você vai decidir viver. Está na hora de você fazer valer a pena a sua jornada aqui nessa terra. Fazer valer a pena a sua caminhada em direção aos teus sonhos, em direção aos teus planos, em direção aos propósitos que Deus colocou no seu coração. Porque Deus muitas vezes coloca propósitos únicos no seu coração que Ele quer que você viva. Porque Ele sabe que só você pode viver da maneira como Ele quer que você viva. Então está na hora de você começar a valorizar o seu hoje. Para que quando você chegar lá no seu amanhã tão desejado, você chegue com alegria, convicção e totalmente animado e animada por aquilo que você está vivendo. Está na hora de você começar a viver com maturidade. Uma criança,
ela viaja sempre perguntando: pai, já chegou? Pai, já chegou? E agora? Já chegamos? Quanto tempo falta? Quantos quilômetros falta? A criança às vezes nem sabe o que é quilômetro, mas quer saber quantos quilômetros falta, não é verdade? Por quê? Isso é imaturidade. E eu pergunto para você, será que você não está sendo um filho ou uma filha imatura do Senhor? Que fica: Deus, cadê minha promessa? Deus, cadê? O Senhor prometeu que eu poderia viver tudo isso na minha vida. O Senhor prometeu isso, o Senhor disse que eu poderia viver. Deus, eu estou desejando muito, o Senhor que coloca o querer e o efetuar. Cadê? Cadê? Isso é imaturidade. Mas isso também é algo que você escolheu viver. Por quê? Porque você não tem se distraído durante essa caminhada até você chegar aos teus alvos. Mas a partir de hoje, você aprendeu como é necessário, como é importante você assumir essa posição. E você vai condicionar a sua mente, você vai condicionar as suas atitudes e até a sua rotina para que ela seja uma rotina produtiva. Elimine tudo aquilo que é improdutivo do seu dia a dia. Quem sabe seja improdutivo você ter amizade com determinada pessoa que te faz ser pessimista. Talvez seja improdutivo você ficar ali no celular, no WhatsApp, com pessoas que não acrescentam nada, em grupos que não acrescentam nada. Talvez seja improdutivo para você assistir determinados programas de TV que só te desanimam, que só deixam você para baixo, que só faz você perder o foco dos seus objetivos. O que é improdutivo para você? É você que vai decidir, é você que vai determinar o que está sendo improdutivo na sua vida. Eu não posso dizer por você, mas você pode se autoconhecer e se autoavaliar, para que a partir de hoje você viva uma vida com produtividade e que faça valer a pena cada segundo e cada manhã que você abre os olhos para viver. É assim que você vai entrar nesse novo processo de tornar a sua carta uma realidade. Então, o que é tornar a carta realidade? São esses processos que eu falei. É você ter uma carta, é você crer nela, você realmente começar do pouco ao muito para que ela se torne uma realidade. Agora chegou a hora de você ter a sua própria carta capaz de mudar totalmente o seu destino. Por isso, chegou a hora de cada um de vocês que estão aqui terem a sua própria carta que vai direcionar vocês a um novo destino. Aonde vocês querem chegar? Aonde vocês sabem que podem chegar? Se vocês não acreditarem, ninguém mais vai acreditar em vocês. Se vocês não confiarem em si, ninguém mais vai confiar. Tudo começa com um posicionamento seu. Você vai ter esse posicionamento de acreditar na onde você pode chegar. Por isso eu quero te encorajar, agora mesmo aí, pega a sua caneta e comece a escrever a sua carta de mudança de vida. Escreva quem você sabe que é e quem você quer se tornar. Independente das suas limitações, independente se você vê possibilidades ou não, se existe alguma luz no fim do túnel para você chegar nesse destino, creia, apenas use a sua fé e a sua fé vai te impulsionar a chegar nesse lugar. Eu tenho certeza, coloque palavras que talvez você nem consiga ver em você, qualidades que talvez você nem enxergue em você. Comece a escrever na sua carta, como se você estivesse formando o seu novo eu. Quem você quer ser? Comece a escrever na sua carta, comece a se elogiar, comece a se valorizar, comece a ter uma nova visão de quem você é, porque quando você começa a acreditar em si, as pessoas ao redor vão começar a acreditar. Quando você se determina a ter um foco, a ter um alvo, aí sim, até o teu próprio cérebro vai te direcionar a viver em função desse alvo, vai te direcionar a viver em função disso que você tem desejado. Condicione a sua mente para que ela coopere com você para esse propósito, coopere com você para esse destino. Eu tenho certeza que quem está escrevendo a sua carta com total entrega, com total lealdade e tem realmente sido intenso em cada palavra, você a partir de hoje vai pegar essa carta e vai ler ela todos os dias.
Leia ela todos os dias, até que você acredite nessa pessoa que você sabe ser. Até que você acredite nessa pessoa que você quer se tornar e que você vai se tornar. Por isso, está na hora de você começar a visualizar essa carta a cada manhã. Guarde essa carta como se ela fosse o teu direcionamento, como se ela fosse realmente aquilo que vai te impulsionar a chegar nesse lugar. Eu já tive esse momento, eu já tive essa experiência de ter a minha carta que me direcionou. Agora chegou a sua vez, chegou a sua hora. Não tenha medo. Tem pessoas que pensam que isso é besteira, podem ter pessoas aqui pensando que isso é perca de tempo. Mas se você não tentar, você nunca vai saber se é perca de tempo ou não. Se você acha que é tão perca de tempo assim, se é tão insignificante, então faça. Faça e veja até onde você vai chegar. Faça e descubra tudo aquilo que você vai viver. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai se lembrar desse dia. O dia que você desenvolveu a sua carta de incentivo, a sua carta de direcionamento. Talvez tenha pessoas aqui que nunca tiveram incentivo de ninguém que ama. Talvez seus pais nunca te incentivaram a chegar no seu sonho. Talvez ninguém perto de você, ninguém da sua família nunca te incentivou a ter sonhos grandiosos, a ter alvos poderosos para você. Mas agora você está tendo essa convicção. Por quê? Porque agora você está se descobrindo em Deus. Você está descobrindo quem realmente você é. E independente se você teve ou não teve apoio de alguém, você acredita em você. Você sabe quem você é. Por isso está na hora de você ouvir elogios. Deixe que o próprio Espírito de Deus te conduza a escrever essa carta. Se preciso for, pergunte para Ele: Deus, o que tem de bom em mim? Deus, quais são as qualidades que o Senhor colocou em mim? Talvez você entrou aqui tão cabisbaixo, tão sem esperança ou sem expectativa, que nem consegue enxergar tudo de bom que você tem. E talvez seja necessário você fazer essa oração e perguntar a Deus: o que eu tenho de bom? E eu tenho certeza que Ele vai trazer à tona as suas qualidades, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você pode ser e se tornar e alcançar. E esse dia vai ficar marcado na sua vida. E você vai ver que cada palavra dessa carta vai ser como um espinafre, sabe? Aquele desenho do Popeye que quando ele come espinafre ele fica todo forte, todo poderoso para ir salvar ali a donzela dele. Então, é assim que você vai se sentir quando você lê essa carta, todos os dias. Quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado ou sem esperança, ou quando alguém te tentar colocar para baixo, pega a sua carta e começa a ver quem realmente você é. Começa a analisar que aquilo que tem falado sobre você não é verdade. Aquilo que tem as pessoas julgado ao seu respeito não é tão como elas têm falado. Você é muito mais. Você pode muito mais. E está na hora de você acreditar no seu potencial. Porque você tem potencial. Talvez ainda não reconheceu, mas você tem muito potencial. E a partir do momento que você começar a acreditar nesse potencial, naquilo que você é, você vai alcançar, sim, os seus projetos. Você vai alcançar, sim, as suas metas. E aí eu vou poder ver você vivendo a sua vida com propósito. Muito obrigada. Programa A Propósito. A palavra de Deus ministrada de uma forma que você nunca viu.